Recentemente, uma campanha nas redes sociais reuniu grandes nomes do futebol brasileiro contra o uso de gramados sintéticos no país. Jogadores como Neymar, Gabigol, Thiago Silva e Lucas Moura compartilharam a mensagem: futebol profissional não se joga em gramado sintético. Eles expressam preocupação com a crescente adoção desse tipo de piso nos estádios brasileiros, argumentando que o futebol profissional deve ser praticado em campos de grama natural. Atualmente, 3 estádios da elite do futebol brasileiro possuem gramado totalmente sintético: Allianz Parque do Palmeiras, Liga Arena do Atlético Paranaense e Estádio Newton Santos do Botafogo. Além disso, o Maracanã utiliza um gramado híbrido, combinando grama natural e sintética. A discussão sobre o uso de gramados sintéticos não é exclusiva do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, a NFL enfrentou críticas semelhantes. Após uma lesão sofrida pelo jogador Aaron Rodgers em 2023, o Sindicato dos Jogadores pediu a substituição de todos os campos sintéticos por grama natural. Em resposta à campanha dos jogadores, clubes que utilizam gramado sintético defenderam sua escolha. O Palmeiras, por exemplo, rebateu as críticas, classificando-as como rasas e sem base científica. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, também entrou no debate. Em reunião realizada no Rio de Janeiro, representantes dos clubes discutiram a possibilidade de vetar o uso de gramados sintéticos no Campeonato Brasileiro a partir de 2025. A decisão final ainda está em análise, considerando os argumentos de ambos os lados. A polêmica sobre o uso de gramados sintéticos no futebol brasileiro continua, com jogadores e clubes apresentando argumentos distintos sobre o impacto desse tipo de piso na qualidade do jogo e na saúde dos atletas. Lucas Moura, do São Paulo, foi um dos primeiros jogadores a postar uma mensagem em seu perfil pessoal. Veja o que o jogador publicou. Abre aspas. Preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando. É um absurdo a gente ter que discutir gramado sintético em nossos campos. Objetivamente, com o tamanho e representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria nem ser uma opção. A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom. Simples assim. Nas ligas mais respeitadas do mundo, os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado nos estádios. Trata-se de oferecer qualidade para quem joga e assiste. Se o Brasil deseja definitivamente estar inserido como protagonista no mercado do futebol mundial, a primeira medida deveria ser exigir qualidade do piso que os atletas jogam e treinam. Futebol profissional não se joga em gramado sintético. Encerrou o texto, que foi seguido com a tag não ao gramado sintético. O Palmeiras se posicionou sobre manifesto de jogadores contra gramado sintético. Em nota oficial publicada em suas redes sociais, o Palmeiras se posicionou sobre as manifestações de vários jogadores de renome contra gramados sintéticos, feitas nesta terça-feira 18. O Verdão, que utiliza campo artificial no Allianz Parque desde 2020, reforçou que seu terreno de jogo é certificado pela FIFA e segue os mesmos parâmetros de um campo de grama natural em perfeito estado. No comunicado, o Alviverde também cita estudo publicado na revista inglesa The Lancet Discovery Science, que aponta que a incidência de contusões em jogos de futebol disputados em gramados artificiais é inferior à de lesões em campos naturais. Ainda segundo o Clube Paulista, diferentes levantamentos mostram que o Palmeiras, ao longo dos últimos 5 anos, é o clube da Série A do Campeonato Brasileiro com menor número de lesões. Por fim, o time palestrino assegurou que respeita a opinião dos jogadores e admitiu que é urgente o debate sobre a qualidade dos gramados do futebol brasileiro, mas fez ressalvas. Este problema, contudo, não será solucionado com críticas rasas e sem base científica, escreveu a agremiação. O tema virou debate em vários programas de esportes. Veja o que comentaristas e jogadores acham sobre o manifesto de Neymar e outros jogadores contra o gramado sintético. Os jogadores estão fazendo um movimento contra os gramados sintéticos no futebol brasileiro. Hoje, quando a gente estava se preparando para vir aqui para o estúdio, para gravar a abertura, começaram a pipocar algumas postagens nas redes sociais. Você soltou nota também do Pedro Ivo, Natália? Quem faz barulho é quem pisa ali. Quando o Neymar faz um post, o Thiago Silva faz um post, o Gerson faz um post, quando essas lideranças, estamos falando de jogadores de seleção brasileira que atuam aqui, o Lucas Moura, quando essas lideranças fazem um post e jogam luz sobre o problema, a gente está debatendo aqui por conta do post deles. E caras que jogaram nos principais gramados. É importante a gente entender que eles estão se unindo para brigar por algo melhor. Só que eles pisam em gramado muito ruim também por aí, que não é exatamente sintético. Então, é só pra gente não cair nessa coisa de que tira o gramado sintético do Palmeiras e tudo vai ficar bom.
tem algo bem mais amplo aí a ser debatido, porque quando a gente começa a falar em liga, quando a gente começa a olhar para a Europa, quando a CBF solta a nota para dizer que o brasileiro é o 6º maior campeonato, não. Olha para cá. O que é feito lá que não é feito aqui? Para começar, gramado lá é padrão. Corte de gramado é padrão. Se não tiver no padrão, não tem jogo. Sabe? Recentemente a Conmebol tirou um jogo do Mineirão e jogou o Galo por Independência, porque o padrão não estava... Então, assim, o primeiro debate tem que ser esse. Você tem um mínimo, você tem a régua mínima. E às vezes você pode ter um bom gramado artificial como é o do Engenhão. Em muitos momentos a gente viu bons jogos, ótimos jogos lá, ninguém falou da qualidade, e você vê gramados como o do Palmeiras, teve que trocar borracha, sabe? Quando choveu, teve um aspecto ali que foi todo mundo com uma situação um pouco, sabe, olhando meio torto. Ano passado a crise foi grande por conta do gramado, a bola não rolava. Jogadores do próprio Palmeiras não vão se pronunciar, porque não vão atirar contra o patrimônio, mas certamente tem gente lá dentro incomodada. São debates que precisam ir um pouquinho além do tira o gramado do Palmeiras. Palmeiras é ruim, isso fulano é bom. É lógico. Ou o Maracanã, que é o Maracanã, recentemente era um pasto. Exatamente. Sabe? São Januário briga, volta e meia, porque o gramado tá ruim. Entendeu? Pedro, não é só ruim o gramado estadual ruim. Não é tira o Allianz, tá tudo bem. E quando... Manifestação, uma vez que ela seja pacífica, tá até na nossa Constituição, ela é bem-vinda. Não vejo nenhum problema, acho bacana. Eu só acho que, cara, é uma incongruência muito grande. Como muito grande? Olha o número de jogadores se machucaram nesse tipo de gramado. Primeiro que isso é uma inverdade. Isso que você Inverdade? falou é uma inverdade. Não. Isso é uma inverdade, porque ninguém fez um levantamento, um embasamento para apresentar números. Né? Eu me baseio nisso. Eu não sou negacionista, vou me basear na ciência. Se eles não apreentaram nada que o sintético machuca mais que o natural, eu não vou contra a ciência. Se vocês quiserem ir, vocês podem ir. Mas aí você pode levar em consideração a experiência. E esses jogadores, eles têm experiência. São Paulo, por exemplo, teve 9 jogadores contundidos no ano passado. Só pra fechar. O meu ponto de vista eu sou favorável ao gramado natural. Ponto. A partir do momento que os clubes, muitos, são incompetentes e não conseguem cuidar do gramado minimamente plausível, você tem que buscar o Castelão. Sabe o que é o gramado sintético aqui no Brasil? O gramado sintético aqui no Brasil. O sintético ele atrapalha muito o nosso jogo. Né? Acho que a maioria dos campos no Brasil são grama natural. Então, o campo sintético é muito difícil de jogar, difícil de acostumar, né? E acho que, sei lá, precisa rever um pouco isso. Então claro que jogar aqui dentro é sempre difícil, também por essa questão do campo que eu citei. Mas a pressão aqui, a qualidade do time do Palmeiras também já estão adaptados ao campo, né? Bola boa! Eu não posso falar qual bola é boa, porque se eu falar qual que é a bola boa, vocês vão ficar bravos comigo. Eu vou ser processado por causa de 2 bolas. Vocês estão de sacanagem, irmão. Vocês estão reclamando de bola. Vocês estão reclamando de campo sintético. Pô, que palhaçada. A não ser que está havendo um complô contra o Palmeiras e o Botafogo. Quanto Atlético Paranaense alguém reclama quando vai jogar lá? Série B agora também. Alguém reclamou do Botafogo, por exemplo? Vamos lá, todo mundo reclama. E é um gambá, hein? Pacaembu também tem agora. Aí, ó, Pacaembu é grama sintética. Nas escolas, pera um pouquinho, o que vocês estão reclamando? Qual que é a parada aí? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu não sei se é o lado comercial, eu não sei se é a grana, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei por que nunca se falaram nada. Nunca se falaram coisíssimas. Agora o grama sintético, grama sintética, o que acontece pra mim eu fui craque, irmão. O Veloso também foi craque. O Souza também, o Quesada também é. É o seguinte, o jogo fica mais rápido. Pô, é mais difícil você jogar com uma trava de alumínio. Eu sei que é muito melhor você jogar num campo de grama normal. Pô, meu irmão, na década de 70, na década de 80 e na nossa, o Parque Antártico era um pasto. Era ruim. Treinava lá. Era um pasto, um Mineirão, a grama era lá em cima. O Serra Dourada, todo mundo reclamava. A Vila era ruim. E Vila Belmiro era um pasto também. Era um pasto. Mas agora o que está acontecendo? Será que é grana? E vocês que são aí, os nomes aí de grama sintética que vocês fazem, precisa ligar aqui não, irmão. Que beleza, obrigado. Eu não tô falando por causa de vocês, não. Eu quero que vocês se explodam. Para encerrar, convidamos você a compartilhar suas opiniões nos comentários. Você é a favor ou contra o uso de gramados sintéticos no futebol brasileiro? Não se esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos conteúdos. Juntos, vamos debater e enriquecer essa discussão tão importante para o futuro do nosso futebol.